Ramos de Souza, nós temos agora informações lá do município de Rio dos Cedros, com o secretário de Educação, Plauto Mendes. Boa noite, Plauto. Boa noite aos ouvintes do Jornal do Médio Vale. Um abraço solidário a toda a nossa gente aqui da região, com esse sofrimento todo ocasionado pelas águas que teimam em nos infligir. Muito bem, Plauto. Como é que está a situação, Plauto, aí no município de Rio dos Cedros nesse momento, Plauto? Bem, as condições no momento se apresentam favoráveis. O rio, às 18 horas, apresentou a medida de 6 metros e 96 centímetros. A Defesa Civil aqui está conseguindo servir a contento a população, não tivemos nenhum caso assim em relação à parte urbana, que eu diria com situações de risco para as pessoas, temos alojados, mas até o momento, frente a essa adversidade, aqui as condições são favoráveis, estamos enfrentando problemas nas nossas estradas, algumas trechos estão interditados com quedas de barreira, como o Rio Rosina, mas a gente está aqui para ajudar a nossa população. Plauto, com relação à festa trentina, alguma novidade em relação à continuidade a partir de amanhã, no sábado? É o seguinte, a gente poderia até utilizar uma metáfora. É como nós imaginarmos a morte de uma pessoa e nós comemorarmos no dia seguinte. O sentimento muito forte da administração pública é de análise, não é a viabilidade de continuar nesse final de semana, frente à enorme demanda da nossa estrutura toda da prefeitura, que está à disposição da população, e acredito que nem existiria o espírito para a festa. A Comissão Central Organizadora está fazendo análise para ver da possibilidade, de repente, até para celebrar toda essa catástrofe, toda essa situação no próximo final de semana, mas não há ainda uma situação forte em relação a isso. Então, mas momentaneamente a festa para amanhã e domingo estaria suspensa? Momentaneamente, assim, nós temos muitas demandas, o nosso pessoal de obras está todo direcionado para atender as pessoas, para colocar as nossas estradas numa situação que os carros consigam transitar de forma segura. Nós temos também o pessoal do CDL, nós temos que fazer a limpeza no centro assim que o rio baixar, e a gente não tem essa estrutura também, que não conseguiria atender o público na festa, e eu penso que até todas as comunidades atingidas aqui da região também não teria espírito nenhum para vir numa festa. Exatamente. Então, essa questão de fazer aí numa próxima data ainda vai ser decidida nos próximos dias, tá? Isso. Agora nós temos do município, né, o que o município necessita para voltar à sua vida normal. A gente sabe que o retorno dessa vida normal envolve uma questão orçamentária muito elevada, então precisa se fazer uma análise muito criteriosa para ver essa demanda. Exato, Plauto. E com essa baixa das águas, então, aos poucos a situação vai entrando numa normalidade, quer dizer, os acessos às comunidades já estão começando a ser liberados, Plauto? Nós consideramos aqui da Defesa Civil, nós estamos no nível 3, então a gente está dando prioridade para os veículos que estão realmente transportando pessoas que haja necessidade na questão de saúde, demanda hospitalar. Só estamos liberando mesmo aquela transporte seguro das pessoas, mas vai voltando à normalidade. O pessoal da Obras hoje, desde de manhã, já está começando eu digo a palavra errada, mas é isso mesmo, tentar liberar as estradas nos locais onde foram mais atingidos. E com relação à sua pasta, a educação, qual é a orientação que está sendo repassada à comunidade? Vamos ter quando as aulas normais em Rio dos Cedros? É o seguinte, assim que baixar a água, nós vamos ter que... o município de Rio dos Cedros, nós temos aproximadamente 670 quilômetros de estrada de chão, e destes as crianças transitam são itinerários do transporte escolar. Então, nessa situação agora, nós precisamos fazer uma análise criteriosa de cada trecho desse para não oferecer risco nenhum para nossas crianças. Então, assim que baixar as águas, a gente vai estar percorrendo todo o município, analisando se tem risco de queda de barreira ou alguma outra situação que possa colocar em risco as crianças.
Assim que a gente tiver essa segurança, daí a gente inicia o ano letivo, a aula normal, de forma normal. Plauto, em relação à saúde, como é que está o atendimento à população? Vocês tiveram alguma dificuldade, algum problema nas últimas horas? Porque a gente sabe que pessoas idosas, às vezes crianças, sofrem com esse frio, com essa chuva, com essa umidade toda. Como é que foi a questão da saúde enfrentar essa situação dentro dessa praticamente calamidade que se instalou aqui na região do Médio Vale? Olha, graças a Deus, assim, nós estávamos com o médico de plantão, nós estávamos com a equipe assim, muito bem posicionada, porque nós vimos acompanhando, nós temos aqui a nossa estação hidrológica, a gente estávamos fazendo leitura. Então, assim, dentro desse caos, eu acredito que a gente conseguiu atender aquelas demandas, aquelas situações mais de risco que envolvia. Não tivemos assim nenhum caso tão grave que eu sei como aconteceu aí em Timbó. Então a população acredita assim que houve o suporte necessário. Aquelas pessoas que necessitavam de remédio, a gente proporcionou o remédio, ou proporcionou transportes em botes ou canoas para ir buscar esse medicamento. Então eu acredito que a gente, assim numa leitura geral, conseguimos atender todas as necessidades. Exatamente. Plauto, as informações que temos junto à Defesa Civil, a previsão do tempo, é de que o tempo agora fique estável, tranquilo, não devemos ter chuvas, pelo menos torrenciais, nas próximas 72 horas. E com isso, com certeza, a situação até das próprias barragens, elas devem se normalizar. Você tem alguma informação com relação a como é que está o nível das barragens lá do Pinhal e Palmeiras? A leitura que foi nos passada, e eu gostaria de frisar bem que nunca é uma leitura precisa, né? Nós sempre procuramos, assim, a questão da barragem envolve muitas vezes o que eu poderia dizer, um senso comum, uma teoria de conspiração. A barragem, na verdade, ela suporta um grande volume de água, o que talvez até auxilia, porque você imagina todo esse volume de água se tivesse sido liberado. Então, o que nós entendemos agora no momento? É soltado normalmente um pouquinho de água para até criar uma situação de se chover mais, essas barragens consigam suportar e conter essa água para inclusive evitar maiores cheias aqui no nosso vale. Exatamente. Alguma recomendação especial, Plauto, que a Defesa Civil de Rio dos Cedros está recomendando à comunidade nesse momento, agora que as águas estão baixando? Existe alguma recomendação especial? Olha, Evandro, eu até acho que fala até em nome da Defesa Civil de Rio dos Cedros, de Timbó e Blumenau. O maior problema que nós enfrentamos, eu vou dizer assim, nós chamamos aqui na Defesa Civil, é o famoso turista da enchente. Então, o que a Defesa Civil precisa? Ele precisa que nesses locais onde as vias estão liberadas, o acesso prioritário é dos carros que estão trabalhando para atender às necessidades da população, seja a ambulância, seja o carro que vai liberar uma via. E o que acontece? A população sai a passear, tirar fotos, é muito lindo e maravilhoso, mas atrapalha o serviço. Então, se você não está ajudando, não atrapalhe. Essa é a grande mensagem. Exatamente. Sempre acontece algum caso ou outro, né, Plauto? Isso acho que em toda a região, os curiosos, pessoas que acabam querendo ver a situação, mas que não estão contribuindo. Quer dizer, então, o melhor é ficar em casa nesse momento, né? O melhor momento é ficar em casa, porque você precisa da liberação rápida, o acesso às pessoas, é o servir às pessoas. Então, muitas vezes, assim, acontece aqui, o cidadão vem, estaciona o carro e você tem que ir atrás dele, buscar para ele tirar o carro, porque está atrapalhando o serviço da Defesa Civil. É muita aventura ficar próximos aos barcos para ver o rio, essa situação toda. Então eu acho que quem tem que estar se movimentando nesse momento é o pessoal da Defesa Civil, é o pessoal que está colaborando e ajudando a população de forma geral. Plauto, vocês têm algum esquema especial de arrecadação de donativos? Quem quiser contribuir com água potável, alimentos, como é que ela pode se dirigir? A quem se deve dirigir? O pessoal que quiser colaborar com o nosso município, aqui a Defesa Civil, é o telefone 3386-1050, pode falar com algum dos nossos operadores aqui, e toda a ajuda sempre é bem-vinda.
Eu penso que assim, no município aqui a gente está ainda numa condição favorável. Talvez mais tarde, eu estava escutando as palavras do seu Rogério Tais, alimentos não perecíveis, questão de higiene, mas assim, eu ainda vejo que nós ainda temos uma situação tranquila e temos que observar muito aos nossos irmãos de Timbó. Ô, Cláudio, Salmos, boa tarde, já boa noite. Prazer falar aí com o amigo, apesar dessa situação toda aqui que a nossa região vive. A pergunta que eu faço é o seguinte, aqui em Timbó, nós tivemos uma pessoa aí que passou mal e teve que ser transportada de helicóptero para Blumenau. Aí em Rio dos Cedros, alguma situação semelhante, ô Cláudio? Não, graças a Deus, assim como eu falei no início do nosso diálogo, nós fomos abençoados. Nós tivemos um caso ontem de um cidadão que sofreu uma queda. Ele, com essa queda, ele bateu com a cabeça no chão, ficou toda naquela situação de risco. Ele também esperou um pouquinho, porque ele sofreu esse acidente ao meio-dia. Então, às 9h30 da noite, nós tivemos aqui que buscar ele com barco, mas conseguimos atender, não foi nada preocupante. Parto, nada, né? Não, graças a Deus, eu sempre falo assim, nós tivemos prejuízos econômicos muito sérios, mas graças a Deus, na parte humana, nós fomos abençoados. O mesmo, eu perguntei para o CAC da Defesa Civil aqui de Timbó e faço a mesma pergunta para você aí de Rio dos Cedros. O pior já está passando, né, Cláudio? Eu sempre penso que a Defesa Civil, ela trabalha numa margem de como é que diz, a gente pode dizer, a gente trabalha numa margem diferenciada da população. A gente nunca cria pânico, mas trabalha numa margem segura. O que nós estamos observando é que vem descendo suavemente, se não me engano, a última medição deu 8 centímetros por hora. É claro que a gente tem o problema do rio Itajaí-Açu estar muito caudaloso, então dificulta a entrada dos nossos rios aqui. Isso, vamos dizer que dá um rebote, atrapalha um pouquinho o fluido dos rios. Me parece também que em Itajaí a maré às vezes se apresentava alta, então também dá uma bloqueadinha nessas águas, mas as perspectivas são boas. A previsão, o índice pluviométrico para essa noite é baixo, então acredito que a gente vai sair dessa. Tá certo. A medição vocês estão fazendo aí de o quê? De hora em hora? Lá em Blumenau já começaram a partir agora das 18 horas, vão começar a fazer de 2 em 2 horas. Isso mostra que lá as coisas estão começando a melhorar, né? A gente estava olhando os números de Blumenau e estão alvissareiros. Nós estamos trabalhando assim, quando nós percebemos, num momento de crise a gente faz de 15 em 15 minutos. E agora, nesse momento, a gente já está sentindo uma segurança até para fazer um trabalho diferenciado. De hora em hora a gente está lá medindo o rio, mas eu quero deixar assim uma mensagem. Isso aí não é como é que se diz, uma matemática precisa, mas nós estamos muito otimistas que o nosso vale vai ser mais uma vez a nossa história, uma história de gente trabalhadora, de gente determinada, e nós vamos reconstruir nossas cidades novamente. Muito bem, Cláudio, obrigado pela sua participação aqui na JMV TV. Com certeza nós vamos manter contato aí, talvez mais vezes ainda, com a Defesa Civil de Rio dos Cedros, com essas sempre importantes informações para os nossos internautas e também os leitores do Jornal do Médio Vale. Obrigado. Eu agradeço essa possibilidade de ajudando vocês nesse trabalho maravilhoso. A gente vivenciou enchentes em Blumenau e nós sabemos a importância da imprensa, essa informação precisa, que acalma as pessoas. Nós estamos aqui de plantão ainda a noite inteira e qualquer